Graça e paz de Cristo. Tudo bem, povo de Deus? Vamos para mais um dia trazendo uma palavra do nosso Senhor para nós, né? Para que possamos aprender, possamos corrigir muitos nossos erros e glorificar Deus em tudo, né? Hoje, novamente, mais um tema um pouco polêmico, né? Eu dei o título hoje dessa mensagem: Posso julgar? Posso fazer julgamento? É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: não julgue para não ser julgado, você não pode julgar, você está fazendo julgamento. Eu te pergunto, podemos julgar alguém? Se você diz que não, você está certo, mas se você diz sim, também está certo. Vou mostrar mais à frente dentro da Escritura Sagrada, que os dois pontos estão certos. Opa, uma dúvida na sua cabeça aí, certo? Vamos lá. Como podemos e ao mesmo tempo não podemos julgar? Explicarei mais à frente dentro da Escritura Sagrada, porque a nossa base toda tem que ser na Escritura Sagrada, porque ela é a palavra de Deus, né? Antes de irmos para a Escritura Sagrada, vamos entender o que é julgar. Buscando no dicionário, encontrei uma explicação que diz o seguinte: pronunciar uma sentença de absolvição ou condenação. Quando a gente fala não podemos julgar, está falando que está condenando a pessoa. Não é isso? Nós vamos entender realmente se podemos ou não podemos. Vamos falar como ser humano, não usando a escritura por enquanto, como ser humano. Temos nossas leis, né, civil, criminal, família e outras leis que temos aí para nos dar a correção, vamos dizer assim, né, nos ajustar para que não tenha muito absurdo, muita coisa e ficar sem punição. Você acha que um juiz pode julgar uma pessoa conforme a sua vontade? Eu espero que você tenha dito que não. O juiz é a autoridade máxima no julgamento. Ali no fórum, ele é a autoridade máxima. Para ele fazer o julgamento, será necessário apropriar-se das leis vigentes sobre o assunto, e não conforme a sua vontade. Certo? Ele tem que ter a base da lei ali para decidir. Na igreja, o pastor é a autoridade máxima, como o juiz é no fórum. Hoje temos visto na igreja, quando um pastor toma alguma decisão sobre um servo, a maioria das vezes a igreja toda vai contra ele, dizendo que ele não pode disciplinar, pois está julgando. Disciplina e julgamento são duas coisas bem diferentes uma da outra. São duas coisas bem diferentes. Julgar, já mostrei o que é, né? E disciplina, no dicionário, o que eu achei, consta o seguinte: obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. Então, se o pastor coloca alguém em disciplina, é para corrigir alguma falha dessa pessoa perante Deus. Isso é amor, não é punição, não é julgamento. Para que você que tem esse pensamento, que o pastor não pode colocar em disciplina, te pergunto: o pastor é a autoridade máxima na igreja. Isso, todos nós sabemos disso. Constituída por Deus para cuidar das ovelhas e tomar as decisões cabíveis, porque ele não pode disciplinar. Você ter essa autoridade de Deus, foi levantada por Deus. O que ele não pode fazer? Deus nos deixou as suas leis nas Escrituras Sagradas e levantou autoridades para que elas sejam cumpridas. Então, o pastor é autoridade, ele pode basear nas Escrituras que dê como eu dizer, ter essas regras, né? Que ele pode ser usado para colocar a pessoa em disciplina. Vamos ver nas Escrituras, né? Em 1 Coríntios 11, 31 e 32, diz o seguinte: porque se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Olha bem, se julgasse, não seria julgado. E 32 diz o seguinte: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha, quando um servo recebe a disciplina, está com base na Escritura Sagrada, e não por punição do pastor. Não pense isso que é punição do pastor. Tem base para o pastor fazer isso. Mas para que ele não possa ser condenado com o mundo.
É o que está na Escritura Sagrada. Isso é amor do pastor e não condenação. Tem isso em mente, é amor. Ele faz isso para o bem da pessoa e não punindo a pessoa. Portanto, não é qualquer pecado que nos colocaria em disciplina, senão viveríamos em disciplina, porque nós erramos todo o tempo. Nós erramos todo o tempo. Quando pecamos, devemos nos arrepender e confessar nossos pecados e seremos perdoados por Deus. É o que consta em 1 de João 1:9. Então, nós temos que ter esse cuidado. Okay? E temos que nos arrepender disso e corrigir e voltar para a Escritura Sagrada. Se estiver fora da Escritura Sagrada, o erro. Porque tudo hoje nós temos baseado pela Escritura. Então, vamos estar em desacordo com a Escritura. E o pastor faz isso, fazer essa disciplina para alinhar novamente. E não punição. E não punição. A disciplina é para tratar com quem peca e não quer se arrepender, insistindo em viver no pecado. Então, por isso que o pastor usa a disciplina, querendo ajudar a pessoa, fazendo isso por amor pela pessoa e não por punição. Não por punição. Em Mateus 18, 15 a 17, diz o seguinte, vamos lá. O 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16, mas se não ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, para não haver distorção. E se não a escutar, dizem a igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Olha, você vê o que diz a palavra. Nós temos base para isso, para fazer essa disciplina. Nós, que eu digo pastor, né, tem a base para isso. Há 4 níveis distintos no processo de disciplina que o Senhor ensinou nesse versículo. Só nesse, tem mais coisas na Escritura Sagrada que podemos pegar também. Nesse aqui, repreensão pessoal. Você tem que ir direto à pessoa, conversar com a pessoa. Repreensão com testemunha. No caso, se for necessário, se arruma pessoas para que seja testemunho da conversa suas. Repreensão pública, levar à igreja. Então, o pastor tem autoridade para falar que essa pessoa está errada, não está assim. Ela está sendo colocada em disciplina porque está com esse problema, então está sendo feito isso para o bem da pessoa. Isso é amor do pastor em todos esses casos, como eu já falei. E a exclusão é o que diz aqui no finalzinho do 17. Deve-se, se não aceitar a disciplina dele, não escutar a igreja, deve-se considerar como gentil e publicano. Pessoas fora da comunhão ali. Os gentios eram excluídos do povo de Deus, os israelitas. Os judeus ali eram tidos como excluídos. Então, a palavra permite o pastor justamente fazer isso. Se for a necessidade, se estiver trazendo muita contenda para a igreja, o pastor tem autoridade, ele não está punindo, ele não está julgando, ele está cumprindo as Escrituras Sagradas. E Deus o permitiu fazer isso. Ok? Em 1 Timóteo 5,17 nos diz: os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja ali, né? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Se o pastor coloca alguém na disciplina, ele tem autoridade pelas Escrituras, como eu já falei, ele está ensinando, ele está corrigindo, está, vamos dizer, dando mais uma oportunidade à pessoa. Veja que o pastor agindo conforme a Escritura deve receber a dupla honra e não ser mal visto pela igreja. As pessoas vão ver isso. Só acham que o pastor está punindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, não devia fazer. E aí, nos casos, quando eu vejo quem está julgando, não é o pastor,
os servos, as pessoas que estão na igreja, porque o pastor tem essa autoridade por Deus para fazer, ok? Nós já entendemos o que é julgar. Então vamos para a Escritura Sagrada, se podemos ou não julgar alguém, ok? Então vamos entender melhor sobre isso. Antes que você me diga que não podemos julgar, com certeza alguém já está falando de imediato, não pode julgar. Então, antes disso, afirmo que você precisa ler mais a Escritura Sagrada e não deixar o diabo te dizer que não pode. Peça ajuda ao Espírito Santo para te dar entendimento da Escritura Sagrada, saber o que pode ser feito e o que não pode. Vejamos o que diz na Escritura Sagrada sobre o julgamento. Mas antes, me permita dizer-lhes que a palavra de Deus não é constituída de versículo isolado. Não podemos pegar simplesmente um versículo e usar ele como se fosse a determinação completa da Escritura Sagrada. E um versículo é ligado a outro. Por isso que tem muitas seitas hoje em dia por causa disso. As pessoas pegam um versículo e fazem uma doutrina em cima disso. A Escritura Sagrada não é versículo isolado. Nós temos que ter o conhecimento. Por isso que eu digo, é bom a gente ler a Escritura toda, não ficar fechado em um local só. Ok? Quando mostramos que a pessoa está errada, fazendo alguma coisa que não está correto, as pessoas dizem, você não pode julgar. Ok? Sempre o que a gente vê, sempre é isso. Mas se a pessoa está fazendo errado, você está mostrando ela, aí fala que não pode julgar. Mesmo quando mostra que a pessoa está agindo contrário ao que está na Escritura Sagrada, as pessoas continuam te dizendo, você não pode fazer julgamento. Mas será que é isso mesmo que diz as Escrituras Sagradas? Fala que só Deus ou Jesus que pode fazer julgamento. Mas na Escritura Sagrada tem as leis deles lá, já feitas sobre isso. Vamos entender melhor, vamos pegar uns versículos agora para a gente poder dar um entendimento melhor do que eu estou falando com vocês, ok? Porque a Escritura Sagrada é nossa base para tudo, tudo na nossa vida. Vamos em Mateus 7:1, nós lemos o seguinte, não julgue para que não sejais julgado. Aqui deixa claro que não podemos julgar, tá? Claro sobre isso, eu já falei, a Escritura não é versículo isolado, as pessoas usam só esse versículo, ok? Mas não é versículo isolado. Quando eu perguntei se podemos julgar, quem disse não, aqui está a base para falar que não pode julgar, mas a Escritura não é versículo isolado, vamos dar continuidade. Em Mateus 7:2, que é logo em seguida, encontramos, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido a vós, aonde medir a vós, ok? Então, aqui continua dizendo, nos alertando, que não podemos fazer julgamento. Se fizermos, a mesma medida vai ser usada para a gente, ok? Então, por enquanto, como eu perguntei, quem disse não, também tem a base na Escritura Sagrada para falar que não podemos julgar. E ainda tem o peso. Se fizermos um julgamento, o peso que usarmos para julgar essa pessoa vai cair contra nós. É o que está aqui na Escritura Sagrada. Ok? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Agora, dando continuidade, nós vamos para João 7:24. Vamos ver o que diz lá sobre julgamento. Ok? Você viu que eu peguei 2 versículos, não estou com um versículo simplesmente isolado, para fazer como muitos fazem. Esse é o erro. Então vamos para João, que já é um outro discípulo, falando sobre isso. Em João 7:24, lemos, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Opa, aqui já tem uma diferençazinha quanto a foi falado antes. Quando eu perguntei se podemos julgar, quem disse sim, aqui tem a base para falar que podemos fazer julgamento sim. A Escritura nos permite isso. Mas vamos entender o que quer dizer esse versículo. Ok?
Então, estou pegando 3 versículos para a gente poder entender, não estou usando um versículo isolado, como muitos fazem, como eu já falei. Encontramos duas coisas distintas nesse versículo, que lemos aqui em João 7, 24, ok? A primeira continua nos alertando quanto ao julgamento, para que não façamos conforme convém. Convém, fala aqui pela aparência. Quando diz pela aparência, diz que criamos nossas leis para julgar. Isso não é permitido pela lei. Não é permitido pelas Escrituras Sagradas. Nós não podemos criar nossa sentença. Isso não é nos permitido. Agora, a segunda parte desse versículo de João 7, 24, a segunda parte nos mostra que podemos julgar, ou seja, pela reta justiça. Podemos julgar pela reta justiça. Isso é o que está no versículo. Te pergunto, o que você acha que é a reta justiça? Espero que você tenha falado a palavra de Deus, pois nela ela é perfeita em tudo, e nela achamos as leis para o julgamento, para a nossa direção de vida, para tudo, porque ali está a vontade de Deus sobre isso, ok? Então, podemos usar a reta justiça, não nós fazemos nossa lei para estar julgando a pessoa, vamos dizer assim, ok? Se uma pessoa está em desacordo com as Escrituras Sagradas, podemos julgá-la, porque não somos nós que estamos julgando, criando a nossa lei, e sim Deus através da sua palavra. Então podemos, pela reta justiça, estamos apenas apresentando a lei de Deus para o julgamento, assim como um juiz faz. Ele tem as leis dele para fazer tudo, para fazer o julgamento, ok? Então, se nós usamos a Escritura para falar que a pessoa está errada, é um julgamento que nós estamos apresentando. Então, não somos nós estamos julgando, mas com base na Escritura, com base na palavra de Deus. Isso é uma coisa correta. Vamos para um exemplo. Vejamos se em Apocalipse 21:8, o que está dizendo? É mais um versículo usado, não estou com versículos isolados, ok? Apocalipse 21:8, que diz: mas quanto aos idólatras, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ok? Então, é o que está dizendo no versículo. Se você julgar uma pessoa, por exemplo, um mentiroso, aqui no versículo está falando sobre o mentiroso, se você pega uma pessoa, um mentiroso, e faz um julgamento, dizendo que ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre, o seu julgamento está baseado na Escritura Sagrada, por isso pode sim julgar, porque não é você que está julgando, não é você que está criando uma lei para falar que o mentiroso vai para um lugar desse. A Escritura Sagrada apresenta isso. Então você pode julgar essa pessoa, como tem os outros que constam lá, né? Os feiticeiros, os idólatras, os tímidos, os incrédulos, todos esses, você pode pegar e falar. Se você não mudar, morrer nessa posição, o que diz a Escritura Sagrada, você vai para o inferno. Então você pode sim julgar, sem medo nenhum de falar sobre isso. Porque é a Escritura Sagrada que diz isso. Você simplesmente está transmitindo uma sentença que já é verdadeira para nós. Então você pode, mas tudo isso com amor. Jesus sempre falou com amor. Não apontando dedo, com gritaria em cima da pessoa. Conversa com a pessoa. Fale que esse procedimento é errado. Que ele mude esse procedimento, se arrependa, porque senão ele vai para o inferno no final dos tempos. Quando terminar essa fase, ver o julgamento final. Ok? Então você pode fazer isso, você está fazendo com a reta justiça, o que está dentro das Escrituras Sagradas. Ok? Todos nós seremos julgados pela palavra de Deus. Sendo assim,
se eu a uso para julgar alguém, serei julgado por ela também. Serei julgado por ela também, indiferente de qualquer coisa. E não pelo meu julgamento criando a lei que eu acho melhor para estar condenando a pessoa. Não podemos fazer isso. Nós temos que estar tudo dentro da palavra de Deus. Conforme eu falei em João 7:24. Ok? Eu te faço uma pergunta. Ok? Vou fazer uma pergunta. Há algum erro se eu usar a reta justiça, que é a palavra de Deus, para julgar alguém? Eu posso ser condenado por isso? Não. Eu creio que vocês têm falado que não. Porque pela reta justiça eu posso fazer, eu posso julgar, posso apontar a pessoa com amor, já volto a falar de novo, com amor, com carinho, ok? Para você que gosta de dizer, você não pode julgar, te digo, eu faço com base na Escritura Sagrada, nós temos que fazer com base na Escritura Sagrada. Você que está julgando errado, me dizendo, ou nos dizendo, isso, por não conhecer a Escritura Sagrada. Então, quando você fala, se você não pode julgar, analisa o fato para ver se não é você que está fazendo o julgamento errado. Porque a pessoa não pode julgar. Ok? Você que crê na Escritura Sagrada deve fazer somente o que consta nela. Somente o que consta nela. Ok? Então, eu deixo aí essa mensagem para vocês, analisem, ver se realmente podemos ou não julgar alguém. E se podemos, é na base da Escritura Sagrada. Ok?